Então, a gente vai falar muito sobre isso, sobre esse, me parece às vezes um efeito borboleta, né? Uma decisão de um líder ou uma bomba que cai errado pode alterar todo o panorama mundial. E quando a gente fala de uma eleição nos Estados Unidos, aí é uma baita de uma borboleta, porque o mundo inteiro fica olhando o resultado, e me parece que assim que deram a vitória para o Trump, os Houthis já falaram que tá ok, largaram as armas, é isso mesmo? Você não acredita, mas... Não acho que largaram as armas. Mas muita coisa pode vir daí, né? A gente não sabe... Ele disse que ia acabar com a guerra na Ucrânia e a guerra no Oriente Médio, né? Acho que assim, a gente tem que começar essa conversa de um ponto de vista racional e... Isso é coisa de campanha mais, isso, né? Isso, esse é o ponto. A gente tem que começar a distinguir aqui o que é narrativa de campanha, certo. E qual é a nossa posição sobre narrativas de campanha e sobre apoio a um líder. Assim, não tem porquê você ser um devoto incondicional de um líder. Você pode apoiá-lo, votar nele ou querer... Tô falando um cidadão comum. Isso, tô falando para qualquer pessoa que tá assistindo a gente aqui. Você pode ser um apoiador do Trump. Você pode entender que no conjunto das políticas o Trump é melhor que os democratas. Tá tudo bem. O que você não pode ser é um adorador fanático, cego idolatrando um cara a todas as coisas que ele faz, tá certa. Isso não tem sentido, você não precisa ser isso, porque você é assim com a sua mulher? Não. Não, claro que não. Tudo que ela fala tá certo. Mas é o contrário. Então, você fala isso pra sua mãe, pro seu pai? Não. Então que papo é esse? Por que essa devoção incondicional, fanática, abobada? Você pode apoiar o líder, as ideias daquela linha ideológica, e mesmo assim você ter pensamento crítico, você ter opinião própria, você entender onde o cara acerta e onde ele erra. E não tem nada demais nisso. Qual é o problema? Então a conversa tem que começar assim. Você pode entender que tem coisas que o Trump vai ser melhor, mas você pode também, ao mesmo tempo, concluir que nem tudo que ele fala tá certo. Verdade. E nem tudo que ele faz tá certo. E aí, assim, né, trazendo para sua pergunta, ele vai, e esse é um dos grandes chavões, ou dos grandes retóricas, que as pessoas não entendem quase nada de geopolítica, adoram repetir. O Trump vai trazer a paz. Vamos entender... Muito baseado também no primeiro governo dele, né? Isso. Guarda a pergunta sobre o primeiro governo. Que depois a gente fala sobre isso. Não, mas só sobre esse gancho. Tá. Esse gancho da ideia de que é baseado no primeiro governo. Isso, que depois eu chegar lá. Tá. Vamos entender o que é paz. Como é que você consegue paz? O que é a ideia de ter paz? Existem dois jeitos, três, de você ter a paz. Ou simplesmente você se ajoelha ao outro, as exigências do as outro. vontades, as ambições, as preferências do outro, e fala assim: tá bom, eu te dou tudo o que você quer, não me invada, não brigue comigo, não me ataque, teremos paz, concorda? Sim. Teremos paz. Então esse é um tipo de paz. Outro tipo de paz, os dois lados chegam e falam: olha, não é legal a gente brigar, eu e você estamos aqui, vamos conversar e falar: não é legal a gente brigar, tal, vamos negociar, Vilela. Você fala: vamos, mas olha, eu queria esse potinho aqui. Aí eu falei: pô, na verdade eu tava contando que ia ficar com os dois. Aí você: não, eu não abro mão de pelo menos ter um. Eu falo: bom, tá bom, vai. Eu te dou esse pote, mas vamos tirar essas outras balas que estão assim por cima, eu quero ficar com um pouco mais, eu fico com esse e um pouco mais das dali. Aí você: tá bom, isso eu aceito. Ok. Chegamos na paz. Chegamos na paz porque os dois lados cederam. Tá. A primeira paz que eu demonstrei aqui era o quê? Um lado entrega tudo, sucumbe, se ajoelha, se curva ao outro lado. Meios de porque não vê meios ou porque simplesmente, tipo, sei lá, não precisa necessariamente não ver meios. Pode ser uma total
desgosto ou não vontade de brigar. Tá. Uma total incapacidade, ânimo, essa é a palavra que eu queria. Tá. A falta de ânimo, de desejo de entrar em briga. Se a mulher começa a te encher muito o saco, tem umas vezes que você fala... Eu não vou mais discutir. Ok. Tá. Como, o que você quer? Toma, eu não tenho mais disposição, eu não tenho vontade de aguentar vamos na casa isso. da sua mãe, E beleza, vai ser do seu jeito. E você sucumbe, você se entrega. Então, primeira paz é isso. Você entrega, você não tem disposição, você não tem ânimo, você não tem vontade, você não tem gosto. O cara casado sabe o que você tá falando. Isso. É tranquilo. Tá bom. O cara, eu sei que ele sabe. O problema é ele transferir esse conhecimento quando fala do ídolo dele. Verdade. Ou quando ele fala de política. Porque as pessoas viraram completamente cegas, elas viraram burras, elas se tornaram... elas têm comportamentos infantilizados quando se fala da política. Ela é incapaz de virar e falar assim, não, cara, eu amo esse cara... mais que a sua mulher. Ó, que esquisito, né? É esquisito isso. Mas tem gente mais que seu pai. É bem ama esquisito isso. mais do que o pai. Você ama mais porque você concorda 100%. Você não concorda 100% com os seus pais, você não concorda 100% com a sua mulher ou com o seu marido, mas você concorda 100% com aquele cara. Cara, isso pra mim tem uma parte assim doentia. Quando você não nisso. concorda, você tenta arranjar justificativas pra passar a concordar. E não, assim, não, deve estar certo. valendo. Ah, tá, por causa disso, não sei o que e tal. Não, Meu, olha cara é capaz de mudar. Olha pra si. Se você não tem esse comportamento com ninguém, em nenhuma outra esfera da sua vida, por que raios você tá tendo esse comportamento com esta figura? Por que raios você tá tendo? Pronto. É a mulher. Não vou brigar. Então. Não, vai ter briga, né? Vai ter briga. Vai ter briga. E aí, então, você imagina, por que o cara se comporta desse jeito, meu? E quem tá assistindo isso daqui tem que conseguir respirar, dar um passo pra trás e não ficar repetindo o mantra do outro. Ouve os argumentos, reflete junto, entende, aprofunda mais, vai mais longe, coloca o seu cérebro pra funcionar, você não vai morrer, tipo, ninguém tá tirando um pedaço seu, não estamos arrancando seu braço, o cara não é da sua família, ele só é um líder ali, por momento, ele não vai existir pra sempre. Verdade. Ele ganhou só uma eleição, ganhou a segunda agora, não pode mais do que 2, entendeu? Sossega um pouco. Então nós estamos lá, 2 tipos de paz. O primeiro... faltou o terceiro. O terceiro você vai lá e fala assim, amigão, eu vou conquistar o que eu quero. E é uma paz na base da vitória, da força. Eu ganho a guerra. Eu ganho a guerra. Vai ter paz. Quando que tem paz? Um jeito de acabar a guerra e ter paz é um dos lados vencendo. Como aconteceu com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Isso. Você vai fazer isso, a gente venceu e você tem que aceitar. Mais ou menos, porque não tinha tropas dos aliados dentro da Alemanha. E aí eles não impuseram totalmente. Já começa daí o problema que a gente vai assistir depois, que é a tal da ideia de appeasement, que é apaziguamento, que levou à Segunda Guerra Mundial. E não levou porque levou em parte porque pela primeira vez na história os Estados Unidos travaram uma guerra e o objetivo final dela não era, o objetivo militar final dela não era a obtenção da vitória. E por que não foi a obtenção da vitória? Porque o Woodrow Wilson, tinha um conceito idealizado de vamos tratar os nossos inimigos com respeito. Não vamos extrair o máximo que a gente quer dele. Eles são nossos inimigos, mas não vamos pegar pesado com eles em relação à vitória militar. Sim. Claro que depois um monte de gente vai dizer que se pegou pesado no Tratado de Versalhes, no que exigiram dos alemães, o que é altamente contestável e questionável. E tem uma outra linha de raciocínio que eu cada dia mais olho para ela com respeito, de que na verdade não, a Alemanha vendeu essa história e as mesmas mentes idealizadas e ideologias utópicas que ficaram repetindo na história que se exigiu demais da Alemanha. O que eu comprei foi essa história. É o que todo mundo comprou. Que a Alemanha foi humilhada. Isso. E essa sensação de humilhação, o Hitler aproveitou da alma dos alemães para...
Fizeram isso com a gente, não vão fazer mais. E então, não é tão verdade não, isso. não é porque, assim, os alemães não pagaram o que tinham que pagar de reparação, a hiperinflação alemã não foi causada por causa da reparação, foi porque os caras tinham políticas econômicas Mas o Hitler terríveis. usou isso como motivo? Claro que usou. Tá. Ideologicamente, retoricamente, politicamente, os líderes não usam. Ser verdade, E os seguidores fanáticos, cegos, como Maduro que também. não consegue ser cego com a esposa, com a família, com os amigos, no trabalho, com nada, mas com a porcaria do líder, tem que ser baba-ovo, completamente afetado. Entendi. Vai lá e segue.